Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje eu vou continuar a minha análise da lista do Greatest Books of All Times, que eu já fiz duas partes da análise dessa lista, uma lista com quase 300 livros, que o site lá chama de melhores livros de todos os tempos, de acordo com o algoritmo lá que eles desenvolveram e eles chegaram nessa lista. Então, no primeiro vídeo, eu analisei até o 50º, no segundo vídeo, fui do 51º ao 100º, e hoje eu vou do 101º ao 150º. É assim que fala 150? Enfim, eu vou do 101 ao 150, já que vocês estão gostando desses vídeos, então vamos continuar aqui comentando sobre esses livros junto com vocês. E aí vocês vão deixando nos comentários aqui do vídeo se vocês já leram, o que vocês acharam dos livros. Vocês já me esclareceram várias coisas, alguns livros que eu não conhecia de outras listas. Inclusive, tem um dos livros que eu falei outras listas, não, nos outros vídeos dessa lista, né? Um dos livros que eu falei nesses vídeos, dessa lista, eu achei que eu não tinha me interessado tanto por ele. Aí eu fui depois, que eu vejo aqui, porque aqui é a minha reação mais imediata junto com vocês, mas depois eu vou procurar os livros que eu não conheço direitinho. E um deles eu acabei ficando bastante interessada e inclusive tenho planos para ele por aí. Então, um livro que eu nem conhecia até pouco tempo, eu vendo essa lista, analisando essa lista junto com vocês, acabei me interessando bastante por ele e tô querendo usá-lo aí muito em breve. Mas enfim, isso daí são cenas dos próximos capítulos. Hoje nós vamos ver então do 101 ao 150. Se vocês já viram as outras listas, vocês já sabem que eu só comento brevemente sobre cada um deles, porque são 50 livros que eu tô pegando em cada vídeo, então são comentários breves, mesmo assim os vídeos estão ficando grandes, eu vou tentar falar um pouco menos, eu sempre falo isso e não consigo, né? Mas então eu vou falar brevemente sobre eles, os que eu não li não tem muito o que falar, eu só falo se eu me interesso ou não, e os que eu já li vou fazer breves comentários aqui com vocês, tá bom? Então já deixa a sua inscrição aí, já se inscreve, já deixa sua inscrição. Eu ia falar, deixa seu like, mas o vídeo nem começou, então deixa seu like depois se você gostar do vídeo, mas por hora se inscreve aqui no canal se você ainda não foi inscrito. A sua inscrição é muito importante para mim, é uma forma de você me motivar a continuar fazendo conteúdo aqui para você. Então não deixe de se inscrever, porque se você deixa para depois, você esquece e aí eu fico sem a minha inscrição. E você é muito precioso para mim aqui nesse canal. Então, vou colocar aqui, vou trocar a tela para vocês conseguirem ver a lista aí. Vocês conseguem ver o meu mouse? Acho que conseguem, né? Enfim. Então, aqui o 101 a gente começa com Esperando por Godot, do Samuel Beckett, que é uma peça que dizem que é muito diferente, assim, que ela tem... Até fala aqui, né, na sinopse que eles dão, que ela é uma peça existencialista. Eu gosto muito de temas dentro do existencialismo, então é uma coisa que eu me interesso, ainda não li, mas eu me interesso bastante por essa peça. O próximo é Histórias de Anton Chekhov. O Chekhov é o autor de A Steppe, que foi a nossa leitura coletiva de agosto aqui do canal. E então agora em setembro já estaremos começando uma outra leitura coletiva. Venha ler com a gente. No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, eu ainda não sei qual vai ser a leitura coletiva de setembro, porque eu vou colocar lá ainda para os membros votarem, que os membros votam nas nossas próximas leituras coletivas. Então ainda não sei. Mas seja qual for, tenho certeza que será uma leitura incrível, como todas as outras que a gente já fez aqui. Então venha ler com a gente, é só você clicar em Seja Membro. Se você tiver por um iPhone, não vai aparecer o botãozinho para você. Então você vai no computador ou no Android. Aí você clica lá vai no meu canal, clica em Seja Membro, assina, e aí depois que estiver assinado, você pode assistir as lives, tudo direitinho, por onde você quiser, pelo iPhone, tablet, aí por qualquer lugar. É só para assinar mesmo, que o iPhone não mostra o botãozinho do Seja Membro, tá? Então venha ler com a gente, mas enfim... Eu não li essa edição aqui que tá mostrando no site, eu nem sei se tem uma edição assim de histórias do Chekhov aqui no Brasil, eu acho que nem tem,
porque isso aqui parece que é uma edição de short stories, de contos. Eu não sei, eu acho que não tem uma coleção de contos completos do Chekhov aqui no Brasil, mas Chekhov, né, um autor muito... Assim, o que eu li dele até agora eu gostei, mas como eu não li todos os contos dele, eu não posso comentar. Mas adoraria que tivesse uma coleção, assim, dos contos do Chekhov, que com certeza eu leria. Mas aos poucos o que tem por aí eu vou lendo. O Bom Soldado. É O Bom Soldado, que é a tradução desse livro aqui. Agora me fugiu, mas eu sei que livro que é esse. Também não li. Tenho sim a intenção de ler, acho a sinopse dele interessante, mas ainda não li. O Idiota, do Dostoiévski, um dos meus autores preferidos. Esse daqui é um dos 5 grandes romances do Dostoiévski e eu ainda não li. Dos 5 grandes romances dele, eu li até agora Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov. E eu já comecei a ler O Adolescente, mas acabei tendo que parar. Mas pretendo retomar a leitura de O Adolescente em breve. Então, O Idiota eu ainda não li, mas com certeza lerei, porque até agora tudo que eu já li do Dostoiévski, eu já li outras coisas dele também, né? Histórias mais curtas, eu já li todos os contos do Dostoiévski, e é incrível essa experiência de ler todos os contos dele. Gosto muito, então O Idiota vai chegar a hora dele na minha vida. O Leopardo, do Lampedusa, também é um livro que eu tenho interesse, sim. É um livro muito bem falado, né? Tem muita gente que eu conheço aí que já leu e que gostou desse livro. Já me disseram uma vez que ele é um pouco arrastado em determinados momentos, mas eu tenho vontade, sim, de ler esse livro aqui. Ainda não li. A Origem das Espécies, do Charles Darwin. Teve até no primeiro vídeo que eu fiz aqui, tinha a Bíblia, né? E eu fiquei revoltadíssima, porque eu falei que eu achava absurdo em listas, assim, de livros de ficção, eles colocarem a Bíblia e não sei o quê. Só que essa lista aqui não é uma lista de ficção. Foi um erro meu. E até uma pessoa me corrigiu lá nos comentários. E, enfim, realmente estou admitindo aqui meu erro. Não é uma lista de ficção, né? É uma lista de livros de forma geral. Então, tem sim livros de não ficção aqui. Aquele meu estardalhaço lá no primeiro vídeo. Mas assim, fica valendo o meu protesto, porque às vezes as pessoas colocam de fato a Bíblia em listas de ficção e eu acho uma falta de respeito. Mas aqui no caso não é uma lista só de ficção, é uma lista de livros em geral. Tanto que tem aqui A Origem das Espécies, que é um livro do Darwin, né, de não ficção. Mas eu nunca li A Origem das Espécies. Acho até que é interessante o assunto, mas eu não sei se eu tenho, como diz a Tati Feltrin, o elan para ler esse livro aqui. Não sei. Under the Volcano. Esse livro aqui, eu não conheço ele, não sei do que se trata. Esse livro, deixa eu dar uma sapiada aqui na sinopse dele. É ambientado no México, né, no Dia dos Mortos. É o último dia na vida desse Geoffrey Firmin, que ele é um cônsul britânico viciado em álcool, alcoólico, né? Alcoólatra. O livro fala de desespero, traição e o poder destrutivo do vício. Ó, interessante, né, gente? Under the Volcano. Depois eu vou procurar mais sobre esse livro aqui. Esse daqui eu não conheço, pelo menos eu não tô me lembrando dele agora. E eu achei interessante aqui, parece um livro bem profundo, né? Que discute temas bem pesados até. Gostei desse daqui. Depois eu vou procurar mais. Vamos ver se tem em português, né? Não sei se tem em português. Não sei se é muito difícil ler ele em inglês. Vou procurar. Se vocês souberem sobre esse livro aí, me conta, tá? O Conde de Monte Cristo, do Dumas, eu amo esse livro, gente, é um novelão, igual eu sempre falo, sempre que eu falo desse livro, eu uso esse termo novelão para falar dele, porque é isso, sabe? Novelão no sentido de ser aquela história bem mirabolante, que parece até uma novela da Globo dos áureos tempos, porque hoje em dia
Eu acho que as novelas não estão muito boas. Eu não vejo mais novela há muito tempo, mas antigamente, na minha infância, tinha umas novelas bem legais, que várias coisas iam acontecendo e várias reviravoltas e você queria saber. E o Conde de Monte Cristo é bem isso, é uma história de muitas reviravoltas, é uma história de vingança, a grande história de vingança, uma das grandes histórias de vingança da literatura. O cara, né, que é o Edmond Dantès, ele é preso injustamente por causa de uma arapuca ali que armam para ele. Algumas pessoas, por motivos diferentes, querem o mal do Dantès e ele acaba sendo preso injustamente. E aí tem aquele período dele ali na prisão e num determinado momento ele vai sair da prisão. Isso não é spoiler, porque o livro, de fato, é toda essa vingança que ele vai atrás depois que ele consegue sair dessa prisão. Aí vocês vão ter que ver como que ele sai dessa prisão, né? Que também é um negócio super hollywoodiano, assim. Mas aí ele vai buscar vingança por cada uma dessas pessoas que é culpada dele ter vivido aquilo ali. E é muito legal, gente. Ele usa disfarces, aquelas coisas assim, bem Superman, que botam um chapéu e a pessoa não reconhece, sabe? Mas eu acho muito legal esse livro. Esse livro a gente leu no primeiro ano do meu clube de leitura, que é o Clube MSL. E lá no clube a gente se aprofunda na obra, a gente analisa, né, os alunos lá do clube têm aulas mesmo sobre a narrativa, para interpretar melhor o livro, para captar melhor as reflexões ali, para entender o autor, o contexto. E foi uma delícia, tanto ler quanto nos aprofundar em O Conde de Monte Cristo. Muito bom esse livro, eu super indico. Ele é grande, mas assim, é muito fluido, você nem percebe. De repente você já acabou o livro, sabe? Então, acho bem, bem interessante. Esse daqui, Maia Antônia, da Willa Cather. Eu acho que é uma autora, né? Esse daqui também, eu não conheço esse livro aqui. Eu acho que eu nunca ouvi falar desse livro. Ele é um romance que vai acompanhar a vida da Antônia. O nome da Antônia é meio esquisito se a gente for ler em português. Antônia Chimerda. Ela é uma imigrante que está nos Estados Unidos. E a gente vai ver a vida dela através dos olhos do amigo de infância dela, o ponto de vista de um amigo de infância dela, que é o Jim. Então, o narrador do livro deve ser esse Jim. Explora suas vidas no ambiente hostil do Midwest, Centro-Oeste, né? Americano. As suas lutas com a pobreza, adaptação cultural, crescimento pessoal. Deve ser tipo um romance de formação, talvez? Tá parecendo que sim, né? A resiliência e a força e o amor pela vida da Antônia inspiram o Jim, que se muda para estudar e para fazer carreira, mas ele permanece emocionalmente ligado à mulher que ele deixou para trás. Tá. O livro Poder Duradouro da Amizade. Eu achei interessante, parece ser um livro bem daqueles, tipo aqueles livros, eu nem sei de quando é esse livro aqui, mas tá com cara de literatura vitoriana, não tá? Achei interessante, depois eu vou procurar. Me fala aí também se vocês conhecem. Minha Antônia. Não sei se tem em português também. Esse daqui é o Laranja Mecânica no Brasil, né? Eu nunca li Laranja Mecânica, eu tenho muita vontade de ler, porque eu gosto muito do filme, eu já assisti ao filme, mas mesmo já conhecendo a história, eu tenho interesse em ler a história original, né? E tem uma edição até bem laranja mesmo, assim, muito bonita. É uma jacket laranja, né? E eu tenho muita vontade, sim, de ler Laranja Mecânica. Qualquer hora eu leio. Eu nem tenho ele aqui ainda, mas assim que eu puder, adquiro e leio. Esse aqui é o Adeus às Armas, né? Do Hemingway. Eu não li ainda, mas eu tenho esse livro. É esse que eu ganhei? Deixa eu ver. Acho que é esse mesmo que eu ganhei de presente da Sheila. Então ele tá aqui me esperando. Eu gosto muito do Hemingway, apesar de que eu tenho experiências diferentes com o Hemingway. Eu li já
O Velho e o Mar foi o primeiro livro do Hemingway que eu li e eu amo O Velho e o Mar, muito, assim, é um dos meus livros preferidos da vida, maravilhoso. Mas aí eu também li aquele que tem um toureiro na capa, o Sol é para Todos, né? Acho que aí, não, O Sol é para Todos é da Harper Lee. Ai, meu Deus, esqueci o nome do outro, daqui eu não tô conseguindo ler, mas é aquele que tem um toureiro na capa, um negócio do sol. O sol também se levanta, sei lá. Aquele lá eu não gostei. Tem até um vlog aqui no canal que eu fiz lendo esse livro. Vou até deixar o vlog aqui linkado depois para vocês assistirem, que lá eu explico o que eu não gostei. Mas aí eu li também Paris é uma Festa, que é um livro de memórias do Hemingway, de uma época que ele passou em Paris, e de umas dificuldades que ele passou lá e tal. Achei interessante aquele livro lá. E eu tenho agora Adeus às Armas para ler também, eu quero muito ler. Esse daqui, como é que é o nome desse livro aqui em português mesmo? Um Estranho no Ninho. Não é Um Estranho do Quem Quer Ser? É, Um Estranho no Ninho. Não li, não assisti ao filme. E é uma história que eu tenho vontade de conhecer, sim. Esse aqui é o Tambor, né? Do Gunter Grass. The Tin Drum. É um livro muito... Ele é bem extenso, né? Um calhamaço mesmo, que eu tenho vontade de ler. Eu não tenho muita pressa em ler esse livro aqui, mas é um livro que eu tenho vontade, sim, de ler. Eu só preciso ter um tempo, porque ele é bem grande, e pelo que eu já vi sobre esse livro, eu vi pouco sobre esse livro, mas pelo que eu vi, é um livro que ele tem lá a sua densidade, então eu preciso de um tempo de me organizar, assim, para ler, mas eu tenho interesse, sim. Contos e poemas completos do Edgar Allan Poe. Eu já li, não essa edição que está aqui, né, no site, mas eu já li muitos contos do Poe, poemas só o Corvo mesmo. Inclusive eu tenho uma edição aqui bem... eu ia pegar, mas aí vai cair a minha luz que tá aqui do lado, não vai dar para eu pegar para mostrar para vocês não. Mas eu tenho uma edição bem bonitona que a Dark Side me enviou do poema O Corvo. E eu tenho as duas edições de Medo Clássico também, do Poe, da Dark Side também. Enfim, eu gosto muito do Poe. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre uma curiosidade sobre a morte do Poe, que é uma morte meio misteriosa. Vou deixar o vídeo para vocês assistirem. É uma história bem interessante. Gosto muito do Poe. Esse livro especificamente aqui não li, mas já li muitos contos dele e é o meu tipo de terror preferido, que é aquele mais sobrenatural, sabe? Eu gosto bastante. Duna, até curioso esse livro tá aqui, eu tô entendendo como um sinal, porque ultimamente eu ando com muita vontade de ler Duna, gente. Eu não assisti aos filmes, justamente porque eu fico naquela assim, mas e se eu quiser ler o livro? Então vou esperar. E aí eu tô com muita vontade, do nada, assim, um belo dia me deu uma vontade, assim, de ler Duna. E aí, eu fico um pouco assim, porque é uma série. São 6 livros, se eu não me engano, né? E são livros bem grandes, assim, calhamaços. E aí eu fico pensando se eu entro nessa mesmo, porque eu não tô muito na vibe. Quando eu era mais jovem, eu lia muitas séries. Hoje em dia eu não tô muito na vibe de série. Eu não tô, assim, não tenho nem muito espaço na minha rotina para ficar meses numa história só, sabe? Porque hoje em dia eu trabalho com literatura, então eu tenho vários compromissos para cumprir, até mesmo de leitura mesmo, mas eu acho que eu vou gostar muito de Duna, cara. Então, assim, me fala aí se vocês acham que eu devia me aventurar em Duna e seja o que Deus quiser. Eu devia ter comprado os livros na promoção da Amazon que rolou aí, que eles estavam em promoção. Não comprei, né? Agora eu vou ter que esperar uma nova promoção, porque eles são bem carinhos. Mas enfim, me fala se eu devo ler Duna ou não. Eu tô com muita vontade. O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Esse aqui eu não tenho a mínima vontade de ler. Handmaid's Tale é o Conto da Aya, da Margaret Atwood. Esse aqui é a grande polêmica do canal, porque eu gosto muito desse livro. E normalmente as pessoas que são inscritas aqui, que me acompanham, não gostam.
desse livro, mas como eu sempre falo, eu tenho uma interpretação um pouco diferente, até mesmo do que eu acho que era a intenção da Margaret Atwood, que é a autora. Eu não acho que seja assim, pode até ser, né, um ataque à religião, alguma coisa assim, talvez ela tenha tido essa intenção, mas eu não interpreto dessa forma. Eu acho que é um livro que mostra que a gente... São os homens que deturpam o sentido do que está na Bíblia, né? A culpa não é da Bíblia, a culpa é do homem. Eu acho que é um livro que denuncia coisas que não é que podem acontecer. Elas já acontecem no Oriente Médio, por exemplo. Então, assim, enfim, eu tenho uma visão que pode ser meio polêmica desse livro aqui, mas eu gosto. E eu gosto muito da escrita da Margaret Atwood. Eu já li outras coisas dela e eu me identifico com a escrita dela. Eu acho que a narrativa dela é fluida. Apesar de o Conto da Aia ter a questão, um fluxo de consciência, assim, mas eu não acho tão confuso, sabe? Enfim, gente, eu gosto de O Conto da Aia. Eu vou deixar a resenha que eu fiz lá no meu blog. Eu tenho um blog que tá parado, tem muito tempo que eu não escrevo nada lá, eu preciso retomar lá, porque eu gostava muito de escrever para ele. Mas eu tenho a resenha de O Conto da Aia lá, porque foi antes de eu fazer o canal que eu li, então não tem resenha dele aqui no canal, não. Mas eu vou deixar a resenha escrita aqui, tá? O link, para vocês irem lá ler a minha opinião sobre esse livro, tá? A minha interpretação. Esse aqui, Jornada pro Fim da Noite, eu conheço o autor, Celine, que eu não sei se fala assim, mas eu não sei se eu conheço esse livro, eu não tô me lembrando desse livro aqui, não sei se tem em português, não sei o nome dele em português também. Vamos ver do que se trata. É uma obra semi-autobiográfica. Como é que seria uma obra semi-autobiográfica? Explora as duras realidades da vida através do olhar cínico e desiludido do protagonista. A narrativa acompanha a experiência... é da Primeira Guerra, World War. Não tem tantos livros assim da Primeira... Assim, deve ter, né? Mas eu não conheço tantos livros que se passam na Primeira Guerra. Normalmente eu conheço os livros que se passam na Segunda Guerra. Então, só por isso eu já me interessei aqui. Ele se passa na selva africana, ó. Interessante também. Até as ruas da América e Slums of Paris. Slums? O que é slums? Não conheço a palavra. Enfim, mostra os horrores da guerra, do colonialismo e do lado negro aqui que eles colocam, né, da natureza humana, do lado ruim da natureza humana, né? A jornada do protagonista é marcada pela sua luta contra o desespero, a solidão e o absurdo da existência. Eu gosto disso. Achei interessante. Depois eu vou dar uma olhada nesse livro aqui. Journey to the End of the Night. Vou procurar. A Metamorfose, aqui do Franz Kafka. Eu adoro esse livro, tá entre os meus livros preferidos. Eu gosto muito do Kafka, da escrita do Kafka. Eu nem falo tanto sobre Kafka aqui, né? É um autor que eu gosto bastante. Inclusive, a gente já leu Kafka lá no Membros. No Membros, não, lá no... precisamos ler Kafka no Membros, hein? Mas a gente leu, foi no clube, e num clube de anos passados aí, e a gente tem a imersão dele disponível lá no Pocket de O Castelo, que a gente leu O Castelo juntos, e, cara, Kafka é uma viagem, né? Eu, inclusive, te convido a ir lá no Pocket, dar uma olhada nas imersões que eu tenho lá, se você quiser ler e se aprofundar em algumas obras muito importantes da literatura,
tem esse aprofundamento lá no Pocket, então depois vai lá dar uma olhada, o link fica aqui sempre na descrição dos meus vídeos, tá? Mas aqui falando de A Metamorfose, é aquele livro que começa com o Gregor Samsa se transformando num inseto monstruoso, que a gente logo liga a uma barata por causa da descrição dele ali, mas ele não fala que inseto que é. E aí ele vai perdendo, então, a importância dele para as pessoas ao entorno dele, de acordo com que ele perde a utilidade. E a gente pensa muito sobre isso, né? Onde está a nossa utilidade? Será que as pessoas estão com a gente, gostam da gente porque nós somos úteis a elas? Ou é um sentimento sincero? E também da gente com as outras pessoas, né? Como, enfim, relações humanas. É um livro que fala basicamente sobre isso. E é um livro muito interessante. Adoro A Metamorfose. O primeiro fólio do Shakespeare. O primeiro fólio do Shakespeare é a reunião de todas as peças que são comprovadamente do Shakespeare, né? É uma reunião feita por 2 colegas dele, depois que ele morreu, esses 2 colegas dele do teatro, eu não lembro se é do Globe, eu não lembro, mas são 2 colegas dele do teatro, que eles reuniram todas as peças do Shakespeare e criaram aqui o primeiro fólio. Eu não li todas as peças do Shakespeare ainda, mas aos pouquinhos eu vou lendo. Esse ano a gente leu lá no clube Rei Lear, foi uma imersão incrível, porque a gente fez uma comparação com o Rei Lear da Steppe, que é do Turgenev. Então lemos essas 2 obras e conversando sobre elas. Lemos outras obras também, né? Mas falando aqui de Shakespeare. Eu já li também dele Otelo, que foi a primeira peça dele que eu li. Hamlet e Rei Lear são as minhas preferidas até agora. Romeu e Julieta, que eu já li, inclusive tem uma resenha aqui que eu falo sobre o meu ponto de vista sobre Romeu e Julieta. Eu não tenho uma visão romântica daquela história. Depois vai lá, vou deixar o link da resenha para vocês assistirem minha resenha de Romeu e Julieta. E já li também Macbeth, também já li Macbeth. Eu acho que foram essas peças dele que eu tô olhando pra cá, porque aqui tem uns livros do Shakespeare, mas eu acho que foram essas peças dele que eu li, pelo que eu tô me lembrando agora. E tudo que eu li do Shakespeare até agora eu amei. Eu tinha um certo probleminha, assim, com teatro, mas quando eu comecei a ler Shakespeare, eu me apaixonei. Aí depois eu fui pro teatro grego e hoje em dia eu adoro teatro, né, o drama, o gênero dramático. E esse meu amor pelo drama começou com Shakespeare. Então vale a pena vocês lerem qualquer coisa do Shakespeare. Eu nunca li nenhuma comédia do Shakespeare. Preciso ler. Quem sabe a próxima peça dele vai ser uma comédia. O Cão dos Baskerville, do Conan Doyle. Esse livro aqui é uma história de Sherlock Holmes, né? Eu já li todas as histórias de Sherlock Holmes, já li todos os contos, já li todos os romances. Esse daqui é um romance. Se eu não me engano, o terceiro romance deles são só 4 romances, as outras histórias são todas contos. E eu adoro essa história, gente. Eu acho que foi a primeira história do Shakespeare que eu li na vida, porque eu li ela ainda na escola, eu lembro, que a minha escola, que eu estudei quando eu era mais jovem, assim, eu tive a sorte de que os professores mandavam a gente ler muitos livros, sabe? Então, eu li muita coisa durante a escola. E o Cão do Baskerville foi um que eu lembro que a gente tinha que fazer uma releitura desse livro. Então, a gente leu o livro e depois a gente tinha que reescrever aquele livro, fazer mesmo um livrinho sobre essa história, só que com as nossas palavras, uma releitura mesmo, uma criação nossa a partir desse livro. E eu lembro que eu escrevi e o meu pai desenha muito bem. E o meu pai ilustrou o livro para mim. Então foi assim, esses trabalhos de escola que envolviam leitura, como eu sou leitora desde que eu aprendi a ler, então eu sempre me empenhava muito, gente. E eu lembro que ficou muito legal. Depois eu reli esse livro mais velha, quando eu li as histórias do Sherlock em ordem cronológica. E adoro, é uma história que tem um certo mistério, assim. É uma história que o próprio Sherlock ele fica mais sumido durante boa parte da história, ele só aparece mais pro final, assim. É muito interessante essa história, gente. Depois quem ainda não leu, dá uma olhada. É bem rápido, muito legal. O Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams, que eu não li o último livro só, são 5.
oficiais do Douglas Adams. Depois teve uma pessoa que lançou um 6º volume aí, mas aí eu nem considero, tá? Eu não gosto quando outra pessoa continua sabe, de alguma forma mete o bedelho na história dos outros. Eu não gosto. E aqui eu considero que são 5 livros mesmo, da série original. Eu li 4 e gostei, acho muito divertido. É aquele tipo de livro bem nonsense. Se você não gosta de coisas sem sentido, então provavelmente você não vai gostar. Mas se você gosta desse tipo de história bem nada com nada mesmo, um monte de absurdo junto acontecendo, eu acho divertidíssimo. Preciso ler o último livro. Mas quando eu for ler o último livro, eu até falei isso lá no Instagram tempos atrás. Quando eu for ler o último livro, eu vou reler os outros 4, porque eles são fininhos, né? A leitura é bem rápida mesmo. É uma leitura bem de diversão, sabe, gente? Eu acho legal. O Coração é um Caçador Solitário, eu acho que é isso que é o nome dele em português mesmo, não é? Ou eu tô sendo muito literal. Eu sei mais ou menos que livro é esse aqui, eu não tenho muitas informações assim sobre ele, não sei muito bem do que se trata, mas já ouvi falar desse livro. Assim, acho que eu tenho interesse. Deixa eu ver. Vou baixar isso aqui. Tá ruim aí pra vocês, né? Eu distraio aqui lendo e não vejo se tá bom pra vocês. Isolamento espiritual. Isolamento espiritual dos desajustados e dos párias, numa pequena cidade do sul dos Estados Unidos. O protagonista é um surdo-mudo, esse daqui, não é? Que se torna confidente de várias almas com problemas, almas perturbadas, né? Incluindo cada um derrama. É interessante, né? Nossa, interessante. Eu acho que eu nunca tinha parado para prestar atenção na sinopse desse livro, não. Parece uma coisa bem que as pessoas vão lá falar dos seus problemas, dos seus dramas, e aí a gente. Nossa, deve ter muita reflexão, né? Aqui, eu adoro isso. Interessante. Eu vou ficar com esse livro aqui mais no meu radar. Tá vendo, gente? Listas às vezes são boas justamente pra gente colocar livros no nosso radar que às vezes a gente não dava muita importância. Como é o caso desse, como é o caso daquele lá, do outro vídeo que eu falei que eu não dava importância, que eu nem conhecia e que agora eu tô com projetos com ele. Enfim. O Castelo do Kafka, eu comentei sobre o Castelo aqui, né? Que a gente tem imersão sobre ele lá no Pocket e assim, vale muito a pena, gente. E é o tipo de livro que é bom você ler e você procurar saber sobre ele, porque ele tem muitas interpretações, sabe? E é um livro que ele é inacabado, é um romance inacabado, mas o Kafka contou para um amigo dele lá como que ele pensou em terminar esse livro. Então a gente sabe como seria o final do livro, mais ou menos. Inclusive lá na imersão que eu tenho, que vocês podem adquirir lá no Pocket, eu conto para vocês direitinho como que seria esse final, né? E é um livro que é de um homem que ele vai para um lugar assim, e para ele permanecer naquele lugar ali, ele precisa da permissão do castelo. Que é uma coisa assim, a gente não sabe se é uma pessoa que tá lá, que manda, se é um ente, o que é aquilo lá. Mas ele precisa ir lá no castelo para pegar a permissão para ficar naquele lugar, aquela vilinha ali. E aí ele vai, só que ele nunca consegue chegar no castelo. Essa viagem dele, ele sempre é atrasado, ele sempre tem dificuldades ali no caminho. E aí tem várias analogias que você pode fazer. A analogia que eu faço desse livro é com relação à burocracia. Tem outras também, eu chego a comentar lá no Pocket, né? Mas para mim o que faz mais sentido é a questão da burocracia. Eu acho que tem resenha desse livro aqui no canal. Se tiver, eu vou deixar o link. Mas é aquela coisa que atrasa a nossa vida, sabe? De que uma coisa que poderia ser resolvido por uma pessoa, principalmente no serviço público, né? E eu já fui funcionária pública, tá, gente? Eu sei bem como é que funciona. Tem ótimos funcionários, mas também tem funcionários ruins e que vão enrolando
e que uma coisa que poderia ser resolvido com um papelzinho aqui, vai ter que ir lá no outro, é um passando para o outro. Fora isso, as burocracias que são impostas mesmo pelo Estado e que uma coisa que poderia ser muito simples, tipo abrir uma empresa no Brasil, não sei se vocês já se aventuraram, e é assim, uma missão mesmo, coisa que nos Estados Unidos, por exemplo, é uma coisa muito mais simples. Então isso vai dificultando a nossa vida, isso encarece as coisas, toda essa burocracia é um grande problema pra gente, que às vezes a gente acha que o problema das coisas é só o preço final lá no mercado, né? O dono do mercado que tá errado porque o preço tá alto. E não, na verdade isso vem muita coisa em torno disso que normalmente começa com o problema no Estado, nas decisões do Estado, e muitos desses problemas estão nas burocracias que são impostas à sociedade. E esse livro, para mim, ele é um retrato disso, além de, como eu falei, de outras questões também que a gente pode analisar até de uma forma mais existencialista e tal, mas eu adoro esse livro. Problema aqui, ó, Vasto Mar de Sagars. Esse livro aqui é um livro que ele pega uma personagem de Jane Eyre, uma personagem misteriosa ali de Jane Eyre, que eu não vou falar porque seria spoiler para quem não leu Jane Eyre, mas para quem leu sabe que personagem que eu tô falando. Então ele pega essa personagem e conta a história dessa personagem do passado dela. Aí, o problema, eu falei com vocês, né, que eu não gosto de autores que pegam a história de outros autores e continuam ou criam em cima daquilo ali. Quando é uma inspiração, uma coisa, por exemplo, o Rei Lear da Steppe que se inspira no Rei Lear do Shakespeare, mas o Turgenev, ele cria uma outra história, sabe? Aqui não, aqui a autora, que é essa Jane Rice, não sei como é que fala o nome dela, ela pega uma personagem lá que a Charlotte Brontë criou e ela inventa um passado para essa personagem. Só que eu acho que ela não tem nem o direito de fazer isso, porque a personagem nem é dela. Então, quem poderia nos dizer sobre o passado daquela personagem lá de Jane Eyre seria a Charlotte. Se a Charlotte não nos disse nada, então a gente não sabe o passado dela. Então, assim, além de eu não gostar disso, do autor fazer isso, eu ainda não gostei do livro, porque eu acho que tem um personagem, além dessa protagonista, tem um outro personagem que também tá em Jane Eyre, mas que não tem nada a ver com o personagem de Jane Eyre, sabe? Parece que aqui nesse Vasto Mar ele tem uma outra personalidade, parece que é uma outra pessoa. Claro, porque foi escrito por outra pessoa. Então foge muito das características que foram colocadas para aquele personagem ali lá pela Charlotte, que é a dona, vamos colocar assim, desse personagem. Então acho que desvirtua muito a história Ai, gente, eu não gosto nada desse livro. Nada. Aqui, Pais e Filhos do Turgenev. Esse eu gostei muito. Esse livro aqui a gente leu no clube já, no ano passado, se eu não me engano. E esse daqui não tem pocket, tá? Esse daqui a gente leu lá no ano passado. E é um livro, assim, que fala sobre conflito geracional. E mexeu muito comigo e com todo mundo lá do clube. Foi o preferido do clube no ano passado. Todo mundo gostou, todo mundo se empenhou nas reuniões, muita gente participou. Opiniões diversas, né? O protagonista dessa história aqui, que é o Bazarov, ele gera, assim, uma certa polêmica. Eu, particularmente, não gosto do Bazarov, mas tem gente lá no clube que gosta, que gostou dele, assim. Não é que gostou do que ele faz, da forma como ele é, mas compreende melhor o Bazarov. Eu não tenho essa compreensão toda por ele, não. Eu acho que ele era... Eu não gosto dele, assim, eu gosto da criação do personagem. Como personagem, a construção dele é magnífica. Mas como pessoa, vamos colocar assim, eu não gosto dele. Mas a história é muito interessante. A gente vai pensando em coisas da nossa vida, da nossa relação com os nossos pais, né? A gente julga os personagens, mas ao mesmo tempo a gente pensa, será que eu faço isso? Que eu tô julgando ele por fazer também? Enfim, é um livro muito legal que pode trazer muita coisa positiva para sua vida se você
ler esse livro aqui apontando o dedo para você, sabe? Pensando no que você faz de errado na sua relação com seus pais. É interessantíssimo esse livro, é potente, viu? Aqui é O Vento nos Salgueiros. Eu nunca li esse livro, gente. É um livro infantil, né? E que eu nunca li. Todo mundo fala muito bem desse livro, parece que é muito bonito, mas nunca li esse livro, preciso resolver isso. Almas Mortas, do Gogol, não li. Eu nunca li nenhum romance do Gogol, eu já li novelas e contos do Gogol, e o que eu li dele até hoje eu gostei bastante. Ele tem aquele humor bem, assim, escandaloso do russo, né? Eu gosto muito disso. Ele tem umas narrativas nonsense também, tipo aquela O Nariz, que o nariz do cara sai para passear sozinho, enfim, ele ganha uma personalidade própria. Mas assim, eu gosto dos simbolismos, porque é lógico que não é para você interpretar aquela história literalmente, né? É para você pensar em todo o simbolismo dela. Mas eu sei, não tô falando que você é obrigada a gostar da história, tá, gente? Porque tem gente que realmente não gosta de coisas muito nonsense, e aí é o gosto de cada um. Eu só tô falando que não é para interpretar literalmente. Mas eu gosto de literatura nonsense e eu gosto muito do humor do Gogol. Então, o que eu já li dele até agora eu gostei, e eu tenho muita vontade de ler Almas Mortas. A Antígona, do Sófocles, adoro. A Antígona, ela continua ali a história do Édipo, né? A gente tem Édipo Rei, não é de fato uma continuação, tá, gente? Mas ela meio que é a continuação da história. Então a gente tem Édipo Rei, que tem toda aquela questão lá do Édipo, que ele tem não é premonição que fala, não, como é que fala? Esqueci a palavra, uma visão lá, ele recebe a notícia lá de que ele vai matar o pai e se casar com a mãe, então ele foge para isso não acontecer, e no final das contas aquilo acaba acontecendo de fato, sem ele saber. Obviamente ele mata o pai, que ele não sabia que era pai, e se casa com a mãe, que ele não sabia que era mãe, e Édipo Rei vai ser justamente a descoberta do Édipo sobre isso. Aí depois a gente tem Édipo em Colono, que é ele lidando com toda aquela situação ali depois que ele já se castigou e que ele tá vagando pelo deserto ali até a morte dele, então é esse período. E a Antígona já é meio que depois disso daí, já pega, não é depois, né, é meio que concomitante ali, mas enfim, que vai pegar ali a história da Antígona, que é uma das filhas do Édipo, que ela vai ter uma guerra ali entre os dois irmãos, porque são 2 irmãs e 2 irmãos, são 4 filhos de Édipo. E aí os 2 irmãos, eles vão brigar pelo poder lá em Tebas, e aí eles vão guerrear e eles vão se matar. Só que um deles é considerado indigno de ser enterrado lá nas terras de Tebas. E aí a Antígona acha aquilo um absurdo, porque vai contra a religião deles ali, as crenças deles ali, e aí ela vai lutar para que esse irmão também seja enterrado num lugar digno, para que a alma dele possa partir, né, para o lugar certo lá, de acordo com as crenças dela. E aí a gente vai acompanhar essa luta pela irmã, mesmo sabendo que ela pode se prejudicar com isso, que provavelmente vai, porque é uma tragédia, né? E mesmo assim ela vai em busca daquilo que é certo, daquele valor dela que ela não abre mão. Então eu acho muito bonita essa peça, sabe? O simbolismo dessa peça. E eu gosto muito da forma que o Sófocles escreveu as peças dele. Adoro. Sófocles é o meu tragediógrafo preferido. Recomendo Antígona para vocês, viu? Sons and Lovers. Filhos e Amantes, será? Do G.H. Lawrence. Esse daqui eu não conheço. Eu conheço o autor, assim, né? Eu acho que eu nunca li nada do autor. Talvez algum conto? Não sei. Mas esse livro aí, especificamente, não conheço. Não tô... Pelo menos não me lembro dele. É semi-autobiográfico também. Eles cismaram com essa palavra, né? Semi-autobiográfico. É mais ou menos autobiográfico. Esse
explora os relacionamentos entre a esposa de um minerador, será que minerador? E os seus 2 filhos. A história foca nos intensos laços emocionais e psicológicos entre a mãe e os seus filhos e as lutas que eles enfrentam nos seus relacionamentos devido ao profunda... então vai ser uma mãe super protetora, deve ser. E aí ela vai se meter na relação dos filhos. Aquele tipo de sogra horrível. Ainda bem que a minha sogra é maravilhosa. É interessante, né? Não fiquei assim super interessada, não, mas posso dar uma olhada melhor nesse livro. Se você já leu, me conta aí o que você achou. Deve ser isso, filhos e amantes, né? Sei. Os Buddenbrook, do Thomas Mann. Esse livro aqui foi o primeiro romance do Thomas Mann. É muito legal, gente. Ele é aqueles livros que acompanham uma mesma família por várias gerações. Eu gosto desse tipo de história. E aqui no Brasil, pelo menos, tem até um subtítulo que eu acho que é a decadência de uma família, um negócio assim. Porque é isso que a gente vai acompanhar. Uma família que era muito abastada, muito respeitada, e de acordo com o que as gerações vão passando, vai acontecendo a decadência dessa família. É bem interessante essa história. Não é difícil de ler, por ser talvez o primeiro romance do Thomas Mann, acaba tendo uma linguagem um pouco mais fácil, por exemplo, do que Doutor Fausto, né, que é um romance mais complexo dele. Mas é muito bem escrito, muito elegante, bem legal os Buddenbrook. Não é Praga, não. Como é que é aqui no Brasil? A Peste, do Albert Camus. Então, esse livro, gente, deixa eu contar para vocês. Eu comprei ele e estava super empolgada para ler. E aí começou a pandemia. E eu fiquei meio desesperada durante a pandemia, porque as primeiras notícias eram assim, que quem pegasse, tivesse asma, né, e pegasse, morria. Então, eu fiquei com muito medo, porque eu tenho asma. E aí, eu fiquei meio, assim, nos primeiros momentos ali da pandemia. Eu morava em Brasília também, eu acho que isso também afetou bastante, porque, por exemplo, aqui em Barbacena, que é a cidade que eu moro hoje, que a minha família mora, minha mãe, minha irmã, elas relatavam coisas um pouco diferentes. Tava também, né, aquele negócio do distanciamento e tal, mas eu acho que as coisas lá em Brasília, por ser uma cidade grande, acabou me assustando muito, porque eu morava num lugar muito movimentado, que de repente virou The Walking Dead, não tinha ninguém na rua, e quem saía na rua também tinha a cavalaria da polícia. Cavalaria? Infantaria? Como é que chama? Cavalaria. Enfim, a polícia a cavalo na rua mandando o povo entrar, sabe? Então foi meio assustador esse início, assim. E aí eu falei assim, eu acho que eu não vou ler esse livro agora não, porque é um livro que fala justamente de uma epidemia, né, pelo que eu sei e tal. Beleza, não li naquele momento, aí passou os 2 anos, 3 anos aí da pandemia, e aí coloquei na minha lista o ano passado para ler. Acabei me enrolando, não li. Aí coloquei na minha lista esse ano para ler, na lista dos 12 livros. Peguei o livro para ler. Só que aí eu tive uma ideia para fazer com esse livro. E aí eu não li. E aí vou deixar para ler num outro momento, mas vem aí. Podem aguardar. É isso, a minha experiência com esse livro. Como é que chama esse? Não conheço esse livro. Não faço ideia. Dashiell Hammett. Acho que eu também não conheço nem o autor desse livro aqui. Não sei que livro que é esse. Vamos ver do que se trata. Romance policial, ó. Clássico? É um clássico policial? Eu nunca ouvi falar, gente. Ele é contratado por uma mulher misteriosa. Porque a irmã dela desapareceu, ó. Aí o caso vai se complicar quando o investigador se vê envolvido com uma
uma perigosa caçada, é isso? Por um artefato. O Falcão Maltês. Será que é isso que chama o livro? Deve ser, né? Não sei se tem no Brasil também. Então, romance policial, eu gosto de romance policial. Depois eu vou dar uma olhada se tem esse livro aqui no Brasil. Mas nunca tinha ouvido falar. Aqui, Rabbit Run. Esse aqui também eu não conheço, pelo menos não tô me lembrando dele. Não sei se tem esse livro no Brasil. O romance segue a vida de um ex-astro do basquete colegial, né? Vive jogar basquete no colegial. Tem 26 anos e está insatisfeito com a sua vida. Ele vai deixar a esposa e o filho e vai embarcar numa jornada na esperança de encontrar uma existência que tenha mais significado. Ele vai largar, já peguei ranço do cara. Ele tem uma crise de identidade, pelo visto. Eu julgando o livro, eu nem li o livro, mas pelo que tá falando aqui é isso. Ele tem uma crise ali, e aí ele larga a mulher e o filho e vai em busca de uma existência que tenha mais significado para ele. A mulher e o filho que se lascam, né? Responsabilidade, não trabalhamos aqui. Se bobear, as pessoas vão achar isso lindo, né? Mas enfim, né? Aí continuando aqui, eu nem acabei de ler a sinopse, gente, já tô julgando o livro. Que as decisões dele, contanto, elas vão levar a uma série de eventos trágicos que vão impactar a vida das pessoas ao redor dele. Ah, sim. E aí, então, a gente vai ver que essa irresponsabilidade dele vai ter consequências. Aí fica mais interessante. Esse romance de meados do século XX explora temas como liberdade, responsabilidade e as consequências de decisões impulsivas. Olha aí, gostei. Já que vai falar sobre isso, então não vai endeusar esse cara, né? Porque no início eu achei que ia endeusar. Então eu já gostei. Depois vou procurar se tem esse livro em português. Rabbit Run. A República, do Platão. Eu nunca li a República, mas é um livro que eu tenho vontade de ler, não sei quando, mas tenho vontade de ler. A Interpretação dos Sonhos, do Freud, também nunca li, também não sei se lerei, não tenho muita vontade. Os Demônios, do Dostoiévski, que é outro dos grandes romances dele, que eu também não li. Esse aqui eu tenho muita vontade de ler. Doutor Zhivago, do Boris Pasternak, um grande clássico também que eu ainda não li, mas também tenho muita vontade. O Homem Sem Qualidades, eu acho que é assim que está traduzido no Brasil mesmo, né, do Robert Musil. Também tenho vontade de ler, mas também ainda não tive essa oportunidade. Confissões, do Santo Agostinho, eu também tenho vontade de ler. Inclusive, eu me arrependi de não ter comprado esse livro aqui na promoção que teve da Amazon. Mas esse livro sempre tá num preço bom, né? Então, preciso ler Confissões. Lord Jim, do Joseph Conrad. Eu li do Joseph Conrad só Coração das Trevas e eu gostei muito. Então, eu tenho vontade de ler outras coisas dele, sim. Tenho vontade de ler Lord Jim. Orlando, da Virginia Woolf. Esse livro aqui foi lido no clube no ano passado. E foi o livro que as pessoas lá menos gostaram, mas eu gostei muito, gente. É uma grande viagem, né? Que é a história de um rapaz, que ele nasce, o rapaz, Orlando, e aí ele vai se transformando ao longo da vida. Num determinado momento, ele se torna uma mulher. Mas não é nada assim de uma questão de cirurgia, não é nada disso. É uma coisa meio mágica, é como se ele se transformasse por dentro e de repente ele se transforma em mulher e é como se ele sempre tivesse sido mulher. É uma loucura, gente, mas que lendo faz sentido, pelo menos pra mim fez sentido. E é um livro também que ele brinca muito com o tempo, porque ele se passa durante várias décadas, só que o personagem ele envelhece no ritmo normal que a gente envelhece, mas ele vive por várias décadas e tem toda uma questão, né, que a gente sempre fala assim, inclusive o clube
desse ano agora, que a gente está fazendo, o tema dele é viagem no tempo. Porque eu falo com o pessoal, imagina se a gente pudesse voltar lá no início dos tempos e viver todas as transformações do mundo, quantas experiências a gente teria e como a gente evoluiria, né, como pessoa mesmo, porque quanto mais experiências a gente tem contato, a gente vivencia, mais a gente vai abarcando ali de conhecimento para a nossa vida. E os livros nos proporcionam essa experiência, porque a gente consegue pegar livros lá do passado e vir lendo e aprendendo com aqueles grandes mestres. Então a ideia do clube esse ano é essa, a gente começou lá na Grécia Clássica, estamos vindo aí numa viagem pelo tempo que está sendo incrível, de muito aprendizado, de fato. E a Orlando aqui, né, o personagem desse livro, faz exatamente isso, porque como ele vive durante séculos, ele tem acesso às transformações da sociedade, e aí ele vai se transformando também. Enfim, eu achei uma grande viagem, mas é muito interessante esse livro aqui. Eu não conheço, não, Edith Wharton, eu conheço a autora, mas eu não conheço esse livro aqui, eu acho, pelo menos eu não tô me lembrando dele, assim, pelo título, pelo menos não tô me lembrando, deixa eu ver se eu me lembro pela sinopse dele, né? Século XX. Lila, uma mulher bonita, mas empobrecida, de posição social. Ela é pobre, ela é bonita, mas ela é pobre. É tipo assim, que pena, ela é bonita, mas é pobre. Enquanto ela navega pelas pressões e expectativas do seu círculo social, Lily luta com a necessidade de garantir um marido rico. Então ela precisa de um marido rico. Retrato do seu tempo, né, gente? Não vamos julgar. No entanto, as suas inclinações românticas e o seu desejo por sua liberdade, né, vão entrar em conflito com as normas sociais, levando à sua queda trágica. Ah, que legal! A sinopse já conta o final do livro, é isso mesmo? Gente, eu conheço esse livro. Não tô lembrando o nome dele em português, o título, mas eu conheço esse livro. Me fala aí. Eu vou procurar depois que eu acabar aqui, mas de qualquer forma me fala aí nos comentários. O Longo Adeus será do Raymond Chandler. Normalmente Raymond Chandler escreve romances policiais daquele estilo noir. É uma... passa em Los Angeles. Amizade com um bêbado chamado Terry Lennox. Depois que a esposa do Terry morre, o Lennox desaparece no México e o detetive é deixado para desvendar o mistério. Então o detetive vai investigar o caso de uma mulher que morre e o marido dela foge para o México. Provavelmente ele não tem nada a ver com o assassinato, né? Porque fica tão na cara assim que ele fugiu, então ele não deve ter nada a ver no final das contas. Mais um romance policial, que como eu já falei, eu gosto. Nunca li nada do Raymond Chandler. É interessante. Doutor Fausto, do Thomas Mann. Eu acho que eu até citei Doutor Fausto. Porque falou dos Buddenbrook, né? Então, Doutor Fausto já é um livro bem mais complexo do Thomas Mann, mas vale a pena o esforço, viu, gente? Ele tem um dos capítulos mais geniais de tudo que eu já li até hoje, que é o tal capítulo do pacto, porque Doutor Fausto ele conta a história de um compositor que ele supostamente faz um pacto com o diabo para que ele consiga compor a melhor música do mundo e tal. E eu digo supostamente porque cabe interpretações. Você pode achar que ele fez o pacto ou você pode achar que ele não fez o pacto. Aí você tem que ler para ter a sua interpretação. E o capítulo do tal pacto ou do não pacto, enfim, é genial. Eu tenho
Tem imersão desse livro lá no Pocket. E é um livro que eu recomendo que você tenha um auxílio, você leia com algum conteúdo de auxílio que vai ser bom para você, porque é um livro que tem muita coisa ali. Não é que o texto é super difícil de ler e tal, mas é um livro que tem muitas mensagens, sabe? Então ele precisa ser bem aproveitado de fato. E eu tenho lá no Pocket, tem uma aula que eu falo só sobre esse capítulo. Nossa, que capítulo maravilhoso. Esse livro é muito legal, gente. Dá um trabalhinho, sim, para você ler. Não vai esperando a coisa mais suave do mundo, mas, cara, vale a pena. Vale a pena. É um negócio, assim, creme de la creme da literatura. Esse aqui é O Lobo da Steppe, do Hermann Hesse. Eu nunca li nada do Hermann Hesse. E tenho muita vontade de ler O Lobo da Steppe, Demian, Siddhartha. Tem aquele outro dele lá também que é muito famoso. Como é que é? Ai, meu Deus, esqueci agora, mas tem alguns livros dele aí que eu tenho muita vontade de ler. Esse aqui é Os Contos de Genji. Eu não sei se tá assim no Brasil, mas eu sei que tinha uma edição desse livro aqui. Esse livro aqui é um livro que, como ele é um super clássico, muito antigo, muito importante para a história da literatura de uma forma geral, né, da literatura oriental, eu tenho vontade de ler, mas também não tenho uma previsão, assim, não tenho muita pressa não, mas é um livro que eu quero um dia ler. Howard's End, do E.M. Forster. Esse daqui eu não conheço, eu conheço o autor também, mas eu também não tô lembrada desse livro aqui. Deixa eu ver se eu lembro pela sinopse dele. Esse vídeo já deve estar ficando enorme, né, gente? Enfim, mas tá acabando, tá quase acabando. O romance explora as relações de classe e valores conflitantes na Inglaterra da virada do século. A narrativa vai falar sobre 3 famílias. Os ricos e capitalistas. Wilcox, os cultos e idealistas, os Rawls e a galera pobre do pedaço, né? Não sei, me cheira um pouco clichê, mas vamos continuar. À medida que as suas vidas vão se entrelaçando, a história vai lidar com aí os temas, né, que a história vai tratar. Riqueza, amor, morte, luta. Como é que é? Personal. Luta pela conexão pessoal. É isso, gente? Eu não sei se eu tô traduzindo isso direito, não. Deve ser. Pela conexão pessoal em uma sociedade cada vez mais impessoal. Eu acho que ele quis dizer assim, né? Você estreitar seus laços pessoais com as pessoas numa sociedade que prega cada vez mais o individualismo. Deve ser algo desse tipo, né? Howard's End Howard's End, então, é a propriedade deles lá. O título do livro, é o nome da propriedade. E se torna um símbolo do passado, presente e futuro. Foi muito com a cara não, gente. Muito com a cara não. Parece meio militante. Vocês já leram? Me conta aí. Como é que é o nome desse livro mesmo, gente? Em português, esqueci o nome dele. É um livro que eu tenho muita vontade de ler. Tem até uma edição da Penguin, eu acho. Tem uma outra edição de capa dura que eu acho muito bonita. O Chamado Selvagem. O Chamado Selvagem, que tá em português. Ai, não sei. Esqueci o nome, mas vocês sabem o livro que é, né? Do Jack London. Tenho vontade de ler esse livro. Tenho vontade de ler outros livros dele também. Ainda não li nada dele. E por fim, o último aqui da nossa lista, que a gente vai parar no 150, né? Meu Deus do céu, acho que já tem 1 hora de vídeo, socorro. A autobiografia do Malcolm X.
Nunca tinha pensado em ler, não, mas biografias, autobiografias, livros de memória, assim, sempre são interessantes pra gente até mesmo conhecer da história, né? Enfim, mas não é um livro que tá no meu radar, não, por hora, né? Nada impede de que algum dia esteja. Vamos parar por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado dessa análise de mais uma parte aqui do Greatest Books. E se você quiser a quarta parte, se você ainda não cansou de me ver analisando os livros dessa lista, me fala nos comentários, que aí eu faço a quarta parte para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.